sobre o jogo de ontem, eu acho que é assim, o Casão falou sobre a chegada dos outros jogadores, o Flamengo demonstrou ontem uma disciplina tática e um padrão, que é uma demonstração de que você vai trocando jogadores e o estilo se mantém. Ontem, por exemplo, você tirou o Lohan, que não tinha ido mal em 2 jogos, jogou com 2 volantes com o Gerson mais avançado e o time teve uma postura desde o início do jogo impedindo o Galo de jogar, né. É um mérito total do Tite, porque ele coloca faz o Flamengo marcar e jogar sem a bola, mas controlando o jogo, recuperando a bola rápido e saindo e aproveitando falhas do Atlético e pontos fortes do Flamengo. Bola parada, o Flamengo está fazendo gol em bola parada constantemente, né? Já ganhou 2 jogos aqui no Rio, Cruzeiro e Bahia dessa forma, empatou um contra o Atlético Paranaense e abriu o placar ontem com o Bruno Henrique. E também aproveitando espaços, né? O segundo gol é um gol coletivo muito bonito, que sai de trás, Léo Ortiz dá no Gerson, Gerson no Luiz Araújo, tudo de primeiro, o Luiz Araújo mete a bola no Wesley, que chuta e sobra para o Carlinhos, né? É uma história muito bonita do Carlinhos, né? A mãe dele morreu há 15 dias, ele deu uma entrevista emocionante no intervalo do jogo. Então, assim, era um domínio completo, o Galo teve uma chance, chegou no segundo tempo, se manteve isso, Ayrton Lucas faz o terceiro gol, e o Atlético consegue num pênalti justo, no Alan, e aí essa é outra discussão. Quando o Flamengo faz o quarto, a arbitragem deixa de dar um pênalti claríssimo para o Flamengo, que é do Otávio no Pulgar, o lance é muito parecido com o outro pênalti. Aí o VAR vai e chega a uma conclusão completamente diferente. Nesse caso aí, você poderia chegar a uma goleada maior, de 5-1, enfim. Seria uma situação muito pior para o Atlético, que a torcida já estava quieta, muito revoltada com o resultado, como aconteceu no jogo contra o Palmeiras, e aí o Ramon abate Abel e o VAR conseguiram dar uma aliviada para o Atlético, né? Não deu para entender exatamente se foi por o critério já está 4-1, qual foi o critério. O mesmo abate que deu um amarelo para o Ayrton Lucas ontem por fazer silêncio para a torcida do Atlético e que não deu para o Paulinho no Atlético e Flamengo no ano passado por fazer silêncio. A resposta do Ayrton era para isso, porque mostra que ele não tem critério nenhum. E esse é um hábito revelação do futebol brasileiro, né? Então eu acho que ainda tem que pontuar que não só houve um domínio, um atropelamento, como ainda poderia ter sido maior se não tivesse sido cometidos esses erros aí. O Atlético teve um expulso por infantilidade ali do Rômulo, que entra numa solada quando já tinha amarelo. Mas assim, lances muito bonitos ali, taticamente muito bem o Flamengo e lances muito bonitos. O último gol, o quarto gol também, um passe do Pedro primoroso passe de meio campista, né? No pé do Bruno Henrique, que faz o gol. O Bruno Henrique também deu uma daquelas entrevistas clássicas dele, dizendo que a torcida do Atlético queria estabilizar o Flamengo, porque ele às vezes troca as palavras, e aí, enfim. Você coloca o Atlético numa situação muito difícil, e uma coisa também para a gente lembrar sobre o futebol brasileiro, é que há 2 meses atrás a gente considerava que o Gabriel Milito estava chegando no Brasil e ia ser um técnico, melhor futebol do Brasil, e era de fato naquela época o Atlético, a gente falou disso agora, mas como às vezes você chega numa conclusão, que agora o que tem que fazer é isso, trazer estrangeiros. O Zubeldia manteve, por exemplo, a gente vai falar disso agora, mas o Gabi Milito não está conseguindo. Ontem ele tinha desfalques, mas ele tinha também, tinha Hulk, Paulinho, tinha volta do Otávio, então tinha time ali e foi completamente dominado pelo Tite, que há 2 meses atrás era escrachado. Então, a gente às vezes tem que pensar um pouco sobre as conclusões um pouco precipitadas em relação a isso, né? Hoje o Tite está sobrando dentro do Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que é bem precipitada essa coisa de não, já ganhou o título e tal, porque eu acho que o Palmeiras e o Botafogo se colocam sim como adversários próximos, estão mantendo o ritmo. O Botafogo vai ter reforços, o Palmeiras vai ter reforços e a gente tem um pouco mais de 1/3 do campeonato corrido, né? Mas é impressionante o que foi o Flamengo em termos de organização, de disciplina tática e tecnicamente os jogadores. Gerson, para mim, hoje, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, por exemplo. A galera já tá participando. Fala. Tirone, deixa eu falar uma coisa. Eu concordo com o Rodrigo. Eu sou fã do Gerson, tá? Sou fã do Gerson. O Gerson tava jogando essa bola que ele tá jogando hoje em 19 também. Né? Quem era o treinador da seleção brasileira? Tite. Será que o Tite convocaria o Gerson hoje, se ele fosse treinador da seleção brasileira? Porque ele não convocou em 19. Agora o Gerson joga para ele. O Gerson joga no time que ele
comanda. E o Gerson é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nesse momento e o cara que é o cérebro do time do Flamengo. O cara que toca, aparece, entra na área, vem buscar, dá carrinho. Enfim, o Gerson está nesse ano, ele está fazendo uma temporada maravilhosa. Muito parecida com aquela. E o Tite nem olhava para o Gerson. É verdade, bom ponto. Até mais versátil, né? O Rogério deu uma joga em várias posições hoje em dia, né? Vem aí Marcos Antônio e Paquetá, mais metade da seleção uruguaia. A meta é ultrapassar os 90 pontos. Essa é o Rogério que já estabeleceu qual é a meta do Flamengo esse ano. E alguém falou assim, cadê os críticos do Tite? Eu pergunto para a torcida do Flamengo também, né? Faz menos de um mês aí, queriam que o cara fosse embora, queria a volta não sei de quem, falaram que ele não servia. Mostra o nível de alucinação coletiva que foi aqueles pedidos de demissão do Tite num período ali de baixa, né? Que acontece com qualquer time na temporada. Pois é, porque nessa hora é fácil falar que o jornalista falou, mas teve um monte de torcedor aí que foi lá na porta do CT bater em jogador. Aconteceu tudo isso. Agora acertou, parece que não aconteceu nada. Calma, tá ótimo o Flamengo. O Humus de Minhoca, nosso parceiro aqui, fala, infelizmente o Gerson está levando o Flamengo nas costas dessa Copa América. E ele falou que não gosta do Flamengo. Que isso, Humus? Tamo junto. O Isaac Lima fala, primeira vez que vejo alguém falar que melhorar a qualidade do time com bons jogadores pode prejudicar o time. Bom mesmo deve ser contratar jogador mediano. Em cima do que o Casagrande falou, mas eu defendo aqui o Casagrande no seguinte sentido. Não é uma ciência exata o futebol. E o Casagrande jogou. Ele jogou o Casagrande. Você não jogou naquele timaço do Corinthians que tinha um monte de gente, o Corinthians contratou todo mundo? Todo mundo da seleção brasileira. Deu tudo errado. Não deu certo. Não, mas o lance o que eu estou falando é o seguinte: é que torcedor, ele não ouve, né? Você fala, ele deduz aquilo que ele quer. Ele não analisa o que está sendo falado. Eu disse, senhor, que o time do Flamengo está redondinho, está jogando bem, é o melhor time do campeonato, está encaixadinho. Vai chegar, vão voltar os jogadores da Copa América. Então vai aumentar a competitividade dentro do elenco. Eu deixei bem claro que o Paquetá, na minha opinião, é um grande jogador, mas não vejo a necessidade do Flamengo contratar mais um grande jogador para disputar a posição com um monte de grande jogador. Foi isso que eu falei. Se quer entender, entende. Se quer entender, entende. Se não quiser, não entenda. A questão do Paquetá é a punição, né? Que ele está enfrentando. É por isso que tem essa oportunidade do Flamengo contratá-lo. Mas ele está sob investigação e possibilidade de uma punição por manipulação de resultado, porque tem uma suspeita de que levou um cartão amarelo proposital. E essa punição, eventualmente, pode chegar no Brasil. Se sair na Premier League, se ele for considerado culpado, ele ainda não é culpado, por enquanto ele é acusado, mas se ele for considerado culpado, basta a Federação Inglesa pedir para a FIFA e isso seria aplicado no Brasil. Claro, vai ter recurso, você pode prolongar, como todo o processo jurídico que tem que ser, que a pessoa tem que ter defesa. Mas é uma situação muito delicada, o Flamengo tem que pensar muito, se for comprar, por exemplo, os direitos do Paquetá, é uma situação muito delicada que tem que ser analisada de forma bem detalhada, porque você tem uma ameaça grande dele não poder jogar, inclusive no Brasil, no futuro, se ele for punido. Então, eu não sei, mas eu acho que a sombra sobre essa possível contratação é mais essa relacionada à possível punição dele. Também acho. Perfeito, só mais uma coisinha. Nós que estamos no futebol há bastante tempo, eu joguei, vocês acompanham o futebol há muito tempo. Essa pessoa que falou talvez não acompanhe tanto tempo assim. Eu posso falar 300 times que estavam redondinhos e contratou mais um cara excepcional e chega ali e a coisa desanda. Ou a coisa não funciona. O futebol não é uma ciência exata. É isso. Né? Exatamente. Embora, eu falei que pode ser, não garanti que isso aconteceria. Eu falei que eu não vejo a necessidade, com esse elenco do Flamengo, de contratar mais um jogador do nível alto que eles têm. Só isso que eu falei. Isso. Alguém consegue explicar com clareza o que aconteceu com o Botafogo ano passado, que tinha 75 pontos na frente e perdeu? Começou a perder. Acontece, sei lá. Tem muitas coisas que acontecem no futebol, embora o Flamengo seja muito sólido, na minha opinião. Venho falando isso há bastante tempo. Júlio César Bruno. Amigos, mas aquele Tite não servia mesmo. Acontece que ele conseguiu melhorar. Será que se não houvessem as críticas, teriam chegado nesse rendimento?
Então, Júlio, sinceramente, acho que às vezes a gente se dá um valor um pouco grande, como se o Tite falou, pô, deixa eu ver aqui que o pessoal tá falando aí na internet, porque aí eu vou na deles e aí o time começa a jogar. Não acho que seja assim, acho que imagino, sobretudo o Tite, né, meu caro Rodrigo, que é um cara metódico, estudioso, insistente, conservador, tal. Esse cara, ele vai, muda aqui, muda ali, dá isso aqui certo, não dá, mas muito porque ele é um técnico de 2 Copas do Mundo, não porque alguém na internet falou para ele mudar, né, imagino isso. Também não acredito nessa hipótese do Tite olhando ali o Twitter para ver o que a galera tá Né? achando para ele mudar o time. E a outra coisa que eu vou observar é que ele não mudou o esquema do Flamengo, né? É o mesmo esquema desde o início do ano. 2 Uhum. pontas, o ponta pode ser armador, o outro pode ser driblador, um centroavante, três jogadores de meio de campo, sendo que um pode avançar para jogar do lado do Pedro, que é o Arrascaeta, e aí depois passou a ser Lohan. O esquema é o mesmo. O que ele mudou foram alguns jogadores, e aí você acabou mudando a característica do time. Por exemplo, quando você botou o Gerson mais para ponta, no lugar do Luiz Araújo, e aí você passou a ter um ponto armador, ou quando você trouxe, aí depois, já com a saída dos uruguaios que estão na Copa América, você traz o Gerson para jogar no meio, e aí o Gerson está jogando em várias posições, pode jogar de segundo volante, pode jogar de armador, e aí o Luiz Araújo volta para a ponta, o Bruno Henrique é diferente do Cebolinha, então o esquema mesmo ele não mudou. O que ele mudou, e eu acho que ele teve uma percepção disso, é de que alguns jogadores não estavam funcionando de determinada forma, e ele precisava alterar aquilo ali, e teve um período de baixa, que eu sei que inclusive que no Flamengo se atribui muito mais a um período de uma maratona física, de vai para acaba no estadual, vai para altitude, volta, joga com 11 horas da manhã e tal, do que exatamente a questões táticas e de esquema, entendeu? Depois você consegue criar uma estabilidade, e quando você cria essa estabilidade, você vai criando alterações. O Léo Ortiz, mesmo jogando de volante, acaba alterando a forma não altera o esquema, mas altera a forma porque ele é um jogador diferente. Aliás, jogador de salão, ontem ele fez uma jogada de salão bonita, né? Que é filho do Ortiz, o ex-pivô, e quase que ele dá um gol ali, errou na última jogada. Mas eu acho que é mais por aí do que o Tite olhando o Twitter para descobrir o que ele tem que fazer. E tem Lembrando um que detalhe, tem um detalhe que tem que ser lembrado também nisso daí. Tem o jogador, né? O jogador tá jogando bem. O cara volta a jogar bem, né? O cara perfeito. se entrosa mais com os outros jogadores, né? Então é claro que tem a mão do Tite, o Tite tem mérito, mas, cara, os jogadores estão jogando bem. Os caras estão se Gerson estava voltando aproximando uma ali. cirurgia naquele Exatamente. período. Uma cirurgia Exatamente. gravíssima, né? Assim, ele estava pegando o ritmo. Não desprezem todos os fatores. O Rodrigo falou da maratona, Futebol essa é maratona isso. vai a maratona vai Futebol é voltar daqui isso. a pouco. Um... Não se sabe qual vai ser o sorteio da Copa do Brasil, pode pegar um Agosto. sorteio enroscado, vai ser em agosto o sorteio, mas sei lá, pega um jogo ruim. Não, o que eu Enfim, digo é o seguinte, agosto é o pior mês, né, Tironi? Normalmente no futebol exatamente. brasileiro, agosto é o pior mês, é o mês do encavalato, um monte de jogos ali de Porque alguém está Libertadores e falando, tal. não, porque agora é difícil, porque joga todo dia, porque joga quinta e joga domingo, vai continuar, e por competições diferentes. E aí é eliminatória, aí tem, enfim, muitas coisas vão acontecer, embora eu repita, o Mexe Flamengo para mais mim com o está emocional, né? exato. Agosto é um ano mais emocional, é um mês mais emocional do que físico, na realidade, que é Pois você é, disputar mata-mata ali. o tempo todo ali. Então, muita coisa tem para acontecer, embora o Flamengo esteja voando. Nem tanto assim voando, só para a gente fechar aqui. A gente falou do Paquetá, deixa eu só ler uma mensagem aqui, ó, do Rogério Manuel. Se o Paquetá é inocente, por que ele quer sair da Premier League? Pois é, porque ali, mesmo sem o julgamento, ele já está suspenso, né? Parece que a vida dele não vai ser fácil ali, depois da barbeiragem, da bobagem, do crime, enfim, que ele pode ter cometido. Então, portanto, ele quer sair de lá, porque ali parece que o negócio não vai ficar bom para ele, ao que tudo indica. Ele vai ser julgado ainda, é verdade. Então, por essa Obviamente, na razão, Inglaterra ele é muito mais pressionado do que se ele tivesse aqui, né? Eu acho que é uma muito mais. estratégia dele para tentar Exatamente. baixar a temperatura e aí, de Claro. alguma forma, amenizar a situação para o julgamento dele. E vamos ser sinceros, dependendo da questão jurídica, se o Paquetá for considerado culpado, idealmente ele não deveria jogar, né? Assim, eu não sei qual vai ser a Claro, sem punição, dúvida, se sem vai dúvida. chegar no Brasil e tal, mas se ele foi considerado culpado de É. manipulação e ainda Exato. não foi concluído, ele não deveria nem estar na seleção brasileira, né? Perfeito. Assim, ele tem Concordo que cumprir uma 100% pena. com você. É isso. Claro que estão falando de coisas muito diferentes, mas outras
outros atletas que cometeram crimes aí foram enfim, chegaram no Brasil, foram punidos, são condenados e tudo mais e tal. São crimes diferentes, não dá nem para comparar uma coisa com outra, mas enfim, Não, mas os de não dá para o manipulação de cara chegar arbitragem, aqui. os de manipulação de resultado, Tironi, os que foram pegos naquela investigação do MP de Goiás, a Sim. CBF pediu para valer para o mundo inteiro, e eles não puderam Isso, jogar fora. Então eu acho que tem que exatamente. tratar o Paquetá da mesma forma, se ele for considerado culpado, que ainda não Perfeito, está concluída a questão. perfeito, exatamente isso. Agora, só para a gente não deixar passar, o Rubens Lisboa está lembrando aqui, o Tonali, que foi punido na Itália, não pode jogar em clube nenhum, em lugar nenhum. Ele está sem jogar, simplesmente isso. Foi punido, porque não é brincadeira isso, não é? Ah, vou fazer uma graça aqui. Tem, com todas as questões de casas de apostas, E tem o o rigor tem jogador sido que muito grande. tem um Fala. jogador que estava na Eurocopa, o Faccioli, que também estava envolvido, e ele se declara viciado em jogo. Ele se declarou Isso, é verdade. viciado em jogo. Ele está fazendo Isso. tratamento Uhum. contra o vício de jogos de azar. Perfeito. Ó, para não deixar passar aqui, só que porque a gente falou só do Flamengo, tem que falar um pouco do Galo. Olha, o Galo, que no começo do campeonato, o Casão falava, não, peraí, esse Galo aí, com o Hulk, com o Paulinho, com Grana, com Arana, o time é bom, pegou um técnico promissor aí, o Milito. Por enquanto, depois de um começo muito... Tem o Scarpa, depois de um começo muito bom, agora já tá no meio da tabela, agora já vai brigar por outra coisa. Então, o time do Atlético é bom. O time do Atlético é bom. Mas eu acho que tem algumas incompatibilidades de relacionamento lá, sabe? Entre jogadores, comportamentos. O próprio Hulk, ontem ele ficou mais tranquilo, mas os jogos anteriores a isso, eu acho que ele recebeu muita crítica merecida na expulsão contra o Palmeiras, né? Ele quer apitar o jogo, toda hora reclama, toda hora quer colocar a torcida contra o árbitro, abre os braços. Ele vinha fazendo isso constantemente, né? E isso atrapalha o time dentro do campo. Isso aí deixa todo mundo nervoso. E também, às vezes, ele e o Paulinho brigam muito em campo. Já teve bate-boca diversas vezes ali. Aquela vontade, um gosta de fazer gol e o outro também gosta de fazer gol, né? E às vezes um passa para o outro fazer o gol, mas não é sempre que passa. Às vezes o cara chuta na hora que ele poderia passar a bola. Então eu vejo um pouco de competição acima do normal para fazer parte dentro de uma equipe, entendeu? Eu acho que tem muito probleminha ali desse tipo no Atlético, que impede do time se desenvolver. Porque o time do Atlético é bom. Eu acho que tudo funcionava assim. Quando começou o ano, começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo fazia gol, tava todo mundo legal. A hora que para de fazer gol, ou só um começa a fazer gol, o outro não consegue, aí começa a ter problema. Isso já aconteceu em diversos times, não é a primeira vez, nem vai ser a última, que tem dois jogadores que jogam, que gostam de fazer gols, e começa a ter um pouco de incompatibilidade, porque aí começa a jogar a responsabilidade do outro porque não consegue fazer gol. O cara não passa a bola para mim. Não acontecia isso na Copa de 2002 com o Ronaldo e o Rivaldo? Tinha então, isso. Então isso aí é uma coisa natural que acontece, mas só que tem que se resolver rápido. Alguém tem que chegar e tentar amenizar essa situação. Eu acho que o maior problema do Atlético está sendo essas coisinhas dentro de campo. Excesso de nervosismo ou querer mandar no jogo, querer apitar o jogo e essas incompatibilidades. Estou falando que parecem, não estou afirmando que acontece, Sim. não. Eu assistindo o jogo, porque eu fui atacante, aí eu vejo esse tipo de detalhes, né? É o que parece para mim. E atrapalha um time. Ô, Rodrigo, tem outra coisa que tem atrapalhado o Galo também, é o seu desempenho na Arena MRV. O Galo tem o 17ª campanha no Brasil como mandante. Apenas 33,33% de aproveitamento. É um aproveitamento horroroso. Mais perdeu do que ganhou. Não, mais ganhou do que perdeu, mas... Não, mais perdeu do que ganhou, sim. Ganhou uma e perdeu duas, empatou três. Um desempenho muito ruim dentro de casa. Eu acho, assim, do que eu vejo, tem a ver mais com uma questão de falta de peças e tática em relação à forma como o Atlético vinha jogando anteriormente. Porque o Atlético era forte, porque ele fazia aquele giro, ficava os dois jogadores abertos,
o Arana e o Arana na esquerda e o Scarpa na direita, e aí você tinha todo o jogo fluía por ali para chegar no Hulk e no Paulinho no meio. E aí o time era muito forte dentro de casa, atacando dessa forma. Sem o Arana, ele jogou o Scarpa para a esquerda e agora tentou ontem usar o Cadu, né, na direita. Não estava funcionando. O Flamengo matou o Scarpa, fechou, grudou ele ali, tanto o Gerson quanto o Wesley, que está jogando bem defensivamente, mataram o Scarpa. E do outro lado, o Cadu ganhou uma ou outra do Ayrton Lucas, mas também não criou. Então eu acho que essa falta de circulação de bola rápida e para você ter as bolas pelos fundos, falta de peças para chegar a jogada no Paulinho e no Hulk é que está matando o time do Atlético. Até o Hulk já tinha falado anteriormente, ontem ele voltou atrás, que a bola não estava chegando nele. E de fato, ontem, apesar de ele ter feito 2 gols, chegou pouquíssimo a bola nele, né? Então, acho que eu vejo mais por esse aspecto, esse problema de mandante. Eu já vi que a torcida do Atlético às vezes faz críticas à Arena MRV, diz que não tem o clima do Mineirão e tal, mas ontem estava cheio, e deu para ouvir bastante a torcida do Atlético no primeiro tempo, e depois no segundo tempo, obviamente, com o Flamengo ganhando, deu para ouvir bastante a torcida do Flamengo também, cantando, inclusive, teve uma cena engraçada, não sei se vocês perceberam, que o Vilani na transmissão falou assim: agora a torcida do Atlético está cantando Eu Acredito. Só que quem estava cantando era a torcida do Flamengo, debochando. Ele não percebeu que ele estava no estúdio, mas aí eu também achei aqui de casa, eu falei assim: olha, os caras estão gritando Eu Acredito, tá 3, mas na verdade era a torcida. Depois eu fui ver dos repórteres que estavam em campo, que era a torcida do Flamengo estava cantando Eu Acredito no final. Então, acabou virando no final. Então, eu acho que não é um problema do estádio. Eu vejo como um problema de rendimento do time para atacar. A única coisa do estádio que eu pontuo é que o gramado não tá uma maravilha, cara. Teve umas bolas ali, uma bola mesmo que o Hulk vai chutar uma bola na entrada da área, que bate no Igor Gomes, né? A bola veio o cruzamento liso, e aí, um pouco antes de chegar nele, o cruzamento do Scarpa, a bola quica e dificulta a conclusão dele. Não achei que tá com uma questão ali do gramado da MRV. Já ameaçou fazer gramado sintético, depois pegou mal, e aí falaram, não vai ser sintético, agora é o gramado natural, mas o gramado natural não está nas melhores condições na Arena MRV. Lembrando, né, o Galo demorou para ganhar do Cruzeiro na Arena MRV, né? Foram 2 jogos iniciais, perdeu os 2. Então, enfim, por enquanto, fala, Casão. Quando um time constrói um estádio, você tem que entender que é o seguinte: aquilo ali não tem história. Aquilo ali não tem história. Você vai escrever a história. Tanto o time vai escrever a história do estádio, como o torcedor também vai escrever a história dele no estádio. Então, Perfeito. quando os caras são 300 anos acostumados a ir no Mineirão, já sabe aonde senta, como fica, como grita, como se movimenta, como tudo. Aí constrói um estádio, é tudo diferente. Eu acho que o Atlético está passando por uma fase de adaptação. Tanto o time, né, o clube, o time do Atlético Mineiro, como o torcedor do Atlético Mineiro, é uma fase de adaptação num local que não tem história para eles. Perfeito, perfeito.